Para 13 aqui. Tá gravando já? Ah, beleza. Então tá gravando, gente. Bom, boa tarde. Eu vou me apresentar aqui, tá bom? Eu sou o Caio, eu sou professor de Química da Secretaria de Educação, escola pública, né? Fui colega aí do Arthur, o Arthur também é professor da Emancipa, né? E, bom, basicamente é isso. Eu me formei na UNB, eu quis participar aqui porque eu acredito no projeto, eu acho que é muito importante você ter acesso a essa educação para cada vez mais ingressar mais no ensino superior, né, gente? E desde aí do governo Lula, né, do governo PT, que foi implementadas as cotas e vários tipos de financiamento de educação, o acesso tem melhorado, né? Tudo bem que o governo aí deu uma mudada, né? Não sabemos do futuro, mas a autonomia das universidades ainda está garantida, a lei de cotas ainda está aí, então vamos aproveitar aí que isso é um direito de vocês, tá? Quanto mais vocês ocuparem esse espaço, melhor para o país, tá? É, desde as cotas, o ambiente, tá, da universidade mudou bastante, que era bastante branca mesmo, era mais, apesar de ser pública, era mais da elite, assim, das classes com maior poder aquisitivo e tal. E isso vem mudando, tá? A pluralidade dentro das universidades tem aumentado bastante. Isso é muito bom, né? E eu acho que são projetos como esse aqui, que leva essa educação com foco, né, para o ingresso de vocês no ensino superior, que, por exemplo, geraram alguns. Eu tenho acompanhado, assim, assistido mais vídeos mesmo no YouTube de alguns intelectuais negros periféricos, tá? Que estão tendo um espaço cada vez maior e que eles são muito importantes, intelectuais, assim, que vão discutir o racismo estrutural, que vão discutir o lugar de fala, que vão discutir é, sei lá, o comunismo, você não precisa ser comunista, claro, mas, enfim, eles trazem, né, o colonialismo, eles trazem para a pauta da discussão intelectual coisas que são esquecidas, porque se você deixa só para a elite produzir intelectualmente, o que vai acontecer? Essas pautas vão ser esquecidas, tá? Por isso que é muito importante. E se você for ver, por exemplo, Djamila Ribeiro, Silvio de Almeida, Jones Manuel, são alguns deles, eles passaram por experiências desse tipo, de cursinho popular, tá? Nas periferias, que tem em outros estados, tá bom? Então, é isso aí. Tem que ocupar esses espaços, beleza? É, tem 11 pessoas, rola de cada um se apresentar rapidamente, pode ser pelo microfone ou pelo chat. Se puder abrir a câmera só para se apresentar é bom, se não puder também, tudo bem. Só falar nome, idade, onde que estudou, onde que mora, se já tem uma ideia de curso que quer cursar, é bom também. Vou começar por mim para ver se a galera anima aí, né, de se Beleza. apresentar. Então, galera, eu sou o Arthur, eu fui professor de Química da Emancipa desde 2017, né? Aí né, durante essa quarentena, acabou que eu não dei nenhuma aula e tal, mas estava lá junto da organização com os outros professores, que é a Lourdes e a Samantha, né? E eu ia dar a primeira aula do Emancipa, né, desse ano. Só que acabou que não rolou, né? Muita coisa ficou travada. Infelizmente, né? Teve essas adversidades, assim. Mas acontece, né? Faz parte da vida, né? A gente não consegue controlar tudo, mas a gente pode controlar as nossas ações, né? Então, acho muito legal, né? Tipo, o Caio já também estava dando aula aí, né? Para uma galera. Tem experiência, né? Estudei com o Caio, a gente
se conheceu na universidade. E, enfim, cara, é isso aí, né? Depois que eu descobri que ele queria participar, né? Tipo, foi uma surpresa, né? Uma outra amiga do Emancipa falou que ele queria. E tamo aí, né? Acho bom. Eu atualmente, né? No meu caso, eu também cursei Química na UNB e eu tô fazendo doutorado agora na área ambiental, né? Um dia, se pá, eu posso discutir isso com vocês, mas vamos deixar, né? Rolando aí, né? Então é isso aí. Valeu. Massa, valeu, Arthur. Alguém mais? Ó, a Gabriela tem 18 anos, quer cursar psicologia. Massa. Maria Clara, 16, estuda no Paranoá, também quer psicologia. Segunda opção, por enquanto, é letras. Isabela, 17, ainda está na dúvida entre matemática ou arquitetura. Beleza. Alguém mais? Oi, eu sou Sabrina, eu estudo no ensino médio 1 do Paranoá e também quero psicologia, que não vai graduação. Massa. Vários psicólogos aí. Roberto? Quer falar alguma coisa? Beleza, gente, vamos iniciar aqui. Vou abrir a minha tela. Chegou aí, gente? Sim. Tá. Gente, vocês vão poder me parar para perguntar ou para pedir para repetir ou contribuir com qualquer coisa que vocês queiram falar. E aí eu não vou estar vendo o chat, tá? Então, por exemplo, se a Sabrina aí ou o Arthur, que estão com o microfone, quiserem ler no chat para mim, porque eu não vou estar vendo, tá? Bom, vamos lá. Beleza, gente. Nosso aulão de química, tá? Gente, primeiro, o que eu gostaria de falar para vocês? A maioria aí quer curso de humanas, né? Só uma aluna ali que eu esqueci o nome que quer matemática. No Enem, tá? Existe peso, as áreas existem peso. Então, por exemplo, se você vai pleitear um curso de humanas, a sua nota na parte de exatas da prova, ela vale menos, tá? As coisas têm peso quando eles vão calcular a nota, tá bom? Então, se você quer um curso de humanas, você tem que mandar muito bem no primeiro dia, que é a prova de humanas, e no segundo dia, você não precisa mandar super mega bem. O que você precisa? Você tem que garantir o quê? As questões fáceis, porque, assim, tem questões por nível, tá? Tem as questões fáceis, média e difícil, tá bom? E as médias. Então, se você garantir e fazer uma difícil ali, massa, sacou? Você não precisa, tipo, gabaritar a prova. Você tem que você não pode perder as fáceis. É como se fosse isso, entendeu? Para a galera de humanos. As de exatas, não. Tem que mandar. É o contrário, é o raciocínio contrário. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque vocês vão ver. Não, primeiro eu quero fazer um convite aqui, tá? A gente está aqui na aula do Emancipa, mas eu tô num projeto paralelo, eu tô com uma turma que tem alunos do Emancipa, tá? É, que eu dou aula uma vez por semana. Porque aqui no Emancipa são vários temas que são tratados, todas as áreas, né? Então acaba que química mesmo fica só com uma aula aí. Ou seja, isso assim, não é suficiente para a gente ter uma continuidade, né? Para formar bem assim vocês, né? Para preparar bem vocês. Então, eu estou fazendo por fora e aqui é um convite.
tá bom? Então, as aulas têm geralmente uma vez por semana, 2 horas, tá? O que que eu faço? É o que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Eu resolvo questões de química de provas anteriores do Enem, tá? E como que eu faço isso? Eu vou revisando os conceitos. Então, vocês vão ver que uma questão, ela demora muito para responder, tá? Porque a prova do Enem é muito boa. Eu vou chegar lá, tá? Bom, geralmente é mais rápido. Professor, Sim. deixa eu te perguntar, você sabe se dentro dos pesos, por exemplo, pode cair mais estequiometria do que química orgânica, por exemplo? Sim, entendi. Ou alguma outra coisa? Porque, tipo, eu gosto muito de química. Assim, eu tento gostar, na verdade, né? Que bom. Porque. E, tipo, no ano passado, a minha nota foi maior em ciência da natureza. Uhum. Porque também o curso que eu coloquei lá era de ciência da natureza, né? Tinha mais relevância em ciência da natureza. E aí Certo. tem isso de, tipo, eles verem o curso antes e, sei lá, colocar essa nota depois, porque Então, como a eu aula é achei mais curta, eu difícil ia ciências da mostrar para natureza vocês. e matemática do que a de humanas. Então, eu ia mostrar para vocês a tabela dos pesos. Tem um documento que a UNB lança, que ela mostra por curso o peso de cada área da prova, tá? E aí isso depende do curso. Agora, a sua dúvida é se dentro das questões de química tem peso também? É isso? É isso? Alô? Bom, Pera, você falou comigo? sim, Ah, o que você é porque perguntou meu é celular dentro. travou agora. Ah, tá bom. Tá escutando? Tô. Você perguntou se dentro das questões de química tem peso também, é isso? Por exemplo, se estequiometria ou química orgânica é Entendi. considerado mais fácil ou mais difícil, e quais os Então, tipos de depende da questões que tem. questão. É isso, depende da questão, tá? Pode ser uma questão de estequiometria fácil e pode ser uma difícil. Pode ser uma de orgânica fácil e uma difícil. Eles não estipulam isso antes da prova. Eles veem quantas pessoas acertaram, entendeu? Então, se você acertou uma questão que poucas pessoas acertaram, ela vai valer mais. Se você acertou uma questão que todo mundo acertou, ela vai valer menos. Entendeu? Não importa se é orgânica, estequiometria, tá? Isso não tem como você saber de antemão, tá bom? Isso depois vem no resultado, isso aí você nunca vai saber, tá? Bom, geralmente vocês vão ver, eu sou professor de escola pública, né? Então eu sei que é um pouco, claro, varia de escola para escola, mas eu sei que em termos de conteúdo, o negócio anda meio devagar ali, tá? Então, aqui vocês vão ver que é um pouco mais rápido. É mais ou menos no nível de um cursinho, assim, tá? Claro, vocês podem fazer perguntas o tempo todo. Eu falo assim, não se desesperem, porque às vezes vão aparecer questões que vocês não vão entender nada, vocês vão entender pouco e tal, mas é assim mesmo. Você vai se familiarizando com o tema, tá? Você vai se familiarizando com o tema, você entende um pouquinho, da próxima vez você vai entender melhor, ou quando você for estudar, você vai entender melhor, era aquilo que ele queria dizer, tá? E eu falo, não desistam, porque é isso, é um processo de construção. Às vezes você não passou uma vez, você vai poder tentar de novo e você vai melhorando. Conforme você for estudando, você vai amadurecendo, tá? E tem tempo aí, tá? Tem tempo. A vida não acaba amanhã. Eu mesmo estou fazendo uma segunda graduação, tá? Bom, Em que, professor? em engenharia ambiental. Inclusive é um curso Ah, muito tá. massa, gente. Tá? Tem ciências ambientais, que também é muito legal, e tem engenharia ambiental, que é muito legal. Esse seu curso, você vai deixar disponível pra gente lá no grupo, que você faz uma vez por semana? Então, tá aqui, ó, é um convite para vocês. É só me mandar mensagem no Ah, tá. WhatsApp. Ou Beleza. para a Jessie. A Jessie também, não sei se ela é aluna lá. Vocês podem mandar mensagem para ela também. Não sei se vocês conhecem ela. A Jessie do Emancipa, tá bom? E aí é só vocês entrarem. Inclusive, quanto mais gente, melhor, tá bom? Bom, provas anteriores do Enem.
é uma ótima forma de estudar, tá, gente? É baixar a prova e ir resolvendo ela. Onde que você acha ela? Nesse link aí. Ou é só você jogar no Google, provas anteriores Enem. Vai ser o primeiro link que vai aparecer lá do INEP, que é o instituto do governo que elabora as provas, tá bom? Gente, o Enem, ela é uma prova muito boa, velho. Na real, ela é uma prova que você sai dela sabendo mais. Porque os textos, eles são contextualizados, eles geram temas, eles tratam de temas que não necessariamente você viu na sala de aula, que você viu no seu currículo lá, tá bom? E por isso mesmo eles são obrigados a explicar aquela coisa. Eles não podem te dar uma coisa que está fora do seu currículo e exigir que você saiba. Por isso que eles têm um textinho que é muito informativo, que explica o que é aquilo ali. Seja uma técnica, um conceito, tá? Um procedimento, uma tecnologia, eles vão te explicar. Então você sai da prova sabendo mais, né? E como são temas contextualizados, né, e interdisciplinares, exige que você interrelacione conceitos. Então, muitas vezes uma questão, ela não vai estar tratando só de um conteúdo, do terceiro ano, por exemplo. Não, às vezes ela interrelaciona conceitos do primeiro, segundo e terceiro ano, tá? Então, isso faz você pensar. Para você chegar na resposta, você tem que pensar. E para mim, isso que é uma questão que tem sentido você cobrar. Não é só você lembrar, ou não é só o mecânico. Você tem que estar entendendo, pelo menos parcialmente, o conceito, e mais de um, para você interrelacionar eles e conseguir chegar na resposta. Você tem que criar uma história, tem que criar uma linha de raciocínio para você chegar na resposta. Por isso que eu acho uma prova muito boa. É uma ou outra que foge desse negócio, tá? Uma ou outra é sacanagem mesmo, pergunta o nomezinho lá, aí é palha. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui. Selecionei algumas questões, tá? Vamos lá. Alguma dúvida aí até agora? Alguma coisa que vocês querem saber? Só falar que o Roberto falou aqui, o microfone dele não tinha funcionado, né? Ele é natural do Congo e quer fazer faculdade de Direito ou Ciência Política. Né? E ele já mandou uma coisa aqui no site, acabou de mandar. Caio, qual a dica que você pode me dar, eu que não fiz ensino médio aqui no Brasil? Olha, Roberto, então, eu não sei como é a educação lá no Congo, né? Mas aqui a gente é muito guiado, infelizmente, isso é um problema, tá, do Brasil. A gente é muito guiado justamente pelos vestibulares. As escolas, elas tentam se ajustar em relação ao que é cobrado nos vestibulares. E nisso a gente cria um distanciamento entre as escolas públicas e as privadas, porque as privadas elas têm todo um aparato, elas são especializadas em preparar desde cedo a galera para fazer a prova. E na escola pública é um pouco mais difícil, porque geralmente a base dos alunos é um pouco mais frágil e também está mais preocupado, às vezes, não só com vestibular, está preocupado com fazer projetos pedagógicos, que é o correto, né? Por isso que tem escola pública que muitas vezes eu diria que é mais avançada do que a escola particular, mas ao mesmo tempo, quando os alunos da escola pública vão competir com os alunos da escola particular, eles estão um pouco atrás aí nessa questão do conteúdo mesmo, tá? Por isso, o que eu acho? Eu acho que você deveria se familiarizar com a prova, então entrar naquele site lá, baixar as provas e usar elas como um guia de estudo, tá? Você vai notando, tem uma outra coisa, enfim, na verdade a minha dica é essa é a dica. Pegar a prova, se familiarizar com ela, usar ela como um guia do seu estudo, tá? E procurar os livros didáticos, porque aqui no Brasil, os livros didáticos, tem uma lei, né, que é o PNLD. Qual que é o nome mesmo, o Arthur, o PNLD? E
o Enem, ele vai meio que seguir esses livros, tá bom? Ele vai seguir esses livros e aí você tem que buscar eles. É basicamente isso. Ficou claro, Roberto? Foi mal aí. Plano Nacional do Livro Didático, né? Isso. A gente vê na universidade também, no curso de licenciatura. As escolas públicas usam os melhores livros que tem. É basicamente isso. Professor, também tem o próprio vestibular, né, das universidades também, que às vezes Isso. acaba sendo não sei se é menos concorrido, mas acaba sendo mais uma passagem melhor por conta que no Exame Nacional do Ensino Médio é todo o país ali tentando. E às vezes no vestibular da Universidade de Brasília, por exemplo, muita gente não sabe e não faz. Caramba, isso é estranho pra mim. Você tem que fazer os dois, tá? Pra UNB, tem que fazer os dois. O diferencial do Enem é que você, às vezes, não passa aqui, mas passa em outro lugar. E aí, dependendo da sua vida, dá para ir ou não dá para ir, né? Até porque as universidades têm sistemas de auxílio estudantil, né? As universidades públicas, tá? Mas sim, tem que fazer o vestibular também. Mas as minhas aulas são com foco no Enem, tá? Mas é bom, e o vestibular é a mesma história, baixar a prova e estudar por ela. Tem algumas questões lá que cobram mais, um pouco mais difícil. Bom, vamos lá. Eu escolhi aqui uma questão que trata o tema dos agrotóxicos, tá? Primeiro, gente, geralmente, ó, na verdade, seria bom eu mostrar a prova aqui. A prova é longa, ela é cansativa, tá? Você tem que ler muito. Por isso que é bom vocês irem se acostumando com ela. Olha, assim que vem as questões, ó. Isso aqui é a prova, tá? Qual que é a minha dica primeira? A primeira dica, tá? Isso aqui é estratégia para fazer a prova, tá? Você nunca começa lendo direto o texto da questão. A reação em cadeia da polimerase. Não. Você começa pelo comando da questão e pelas alternativas de resposta. Ela é de múltipla escolha. Tá bom? Então você primeiro lê qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação. Estou lendo rápido porque a gente não vai fazer ela, tá? Primeiro você lê o comando, dá uma passada de olho nas alternativas de resposta, e aí depois você volta para o texto. Por quê? Quando você for ler o texto, você já vai ter uma ideia das palavras-chave, você já vai ter uma ideia do que ele está querendo perguntar, e você já vai saber o que é importante no texto. Tá? Então essa é a primeira dica. Bom, vamos lá, questão 117. Então vamos aplicar ela. Ó, quais dos grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Então, o grupo que se contaminou somente com atrazina, grupo que se contaminou somente com diazinon, grupo que se contaminaram com atrazina e malation, os grupos que se contaminaram com diazinon e malation, ou nenhum dos grupos que contaminados com atrazina, diazinon e malation. Tá? Até aí a gente não entendeu nada porque a gente não leu o texto. Mas aqui você já sabe, ó, mortalidade mínima, então ele vai estar te perguntando mortalidade mínima de 10 ratos, e o tipo das respostas vai estar separando grupos. Tá bom? Então vamos lá. Ó, a toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como DL50, dose letal mediana, tá? Ele representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos como cobaias. Então, olha só, você nunca viu o que é a dose letal mediana. Então, o que o texto é obrigado a fazer? Te explicar o que é. Então, ele está te explicando aqui, ó. A dose letal mediana representa a dosagem aplicada a uma população de seres vivos que mata o quê? 50% dos indivíduos. Então,
é uma quantidade de uma substância que mata 50% de um grupo de indivíduos, tá? Ou seja, uma medida da toxicidade de uma substância. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois, ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. Então, o quadro a seguir apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades, tá? Ó, a unidade miligramas por quilo indica a massa da substância ingerida, ó, indica o quê? A massa da substância ingerida pela massa da cobaia. Quando você estiver lá fazendo a prova, é bom você ir marcando as partes que você acha importante no texto, tá? Bom, então temos aqui, ó, na tabelinha, pesticidas, o nome deles, ou seja, aqueles nomes que apareceram lá nas respostas, ADL 50 deles, tá? Dose letal. E mostra qual que é a dose letal. Então, diazinon 70, 1000, 3100, tá bom? O que? Miligramas por quilo. O que isso significa? Vamos fazer aqui uma interpretação. O que isso aqui significa? Bom, isso aqui significa que diazinon, ele dá 70 miligramas por quilo. O que isso significa? Significa dizer que o diazinon mata 50%. Calma aí, vamos botar diferente. O diazinon, calma aí. Administrar, né, dar, né, 70 miligramas de diazinon para um grupo de, por exemplo, 10 indivíduos que pesem 1 quilograma, mata 50% dessa população. Ou seja, mata 5 indivíduos dessa população. Tá, gente? Então é isso que significa a DL50. Se ela é 70 miligramas por quilo, e eu administro 70 miligramas desse veneno, né, para um grupo de 10 indivíduos que pesem 1 quilo, mata 50% dessa população. Isso que é a DL50. Tá? Deu para entender o que é? Mesma coisa aqui, malation. Então, eu vou perguntar para vocês. Qual é o mais tóxico aqui? Qual é a substância mais tóxica? É o diazinon. Por quê? Administrando apenas 70 miligramas, você já mata 50% dos indivíduos. O malation você vai precisar usar mais. Ou seja, se você precisa usar mais, significa que ele é menos tóxico. Tá? E a atrazina aqui seria o agrotóxico menos tóxico. Tá bom? Então, entendendo aqui o que é a DL50, a gente vai continuar. 60 ratos. Então, a gente tem um grupo de 60 ratos com massa de 200 gramas cada, foram divididas. Ah, calma aí, deixa eu pesquisar aqui, ó. Vou botar aqui uma imagenzinha pra gente ver se a gente consegue. Tadinho do ratinho. Não tem nada. Bom, não tem a imagem que eu queria. Tá. Ô, professor, Sim. se fossem 10 indivíduos e cada um tivesse 100 gramas, ia matar todos? Deixa eu ver. Tem que Porque fazer é o cálculo. 70
miligramas por quilo, né? 70 E tipo, os miligramas 10 por quilo. indivíduos dariam 1 quilo e aí ia matar todos? Exatamente. Ah, tá. Tá? É esse cálculo que a gente vai ter que fazer. Por quê? Depende da massa do indivíduo. Por quê? Quanto mais pesado é o animal, mais veneno você vai ter que usar. Tá bom? Ele resiste mais ao veneno. Então essa que é a relação que a gente vai ter que fazer, tá? Está correto. Ó. Então, 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. Então a gente vai ter 3 grupos. Tá? Vamos ver aqui. Vamos chamar os grupos de A, B e C. Tá bom? Beleza. De 20. Eles têm cada um 20 indivíduos. Beleza. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas, tá? Então, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama, tá bom? Foram administradas para cada grupo de cobaias. Cada rato consumiu 100 gramas de ração. Então, a gente vai ter que fazer alguns cálculozinhos aqui, tá bom? Mas é coisa simples, não precisa se assustar. Ó, então, a gente tem uma ração, né? Que cada grama tem 3 miligramas por grama de ração, certo? Mas, se cada rato vai consumir 100 gramas de ração, certo? Eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Para descobrir a quantidade total de... Gente, desculpa a letra, tá? Porque é difícil aqui no mouse. A quantidade total de pesticida, tá bom? Que cada rato vai consumir, beleza? O que eu fiz? Olha aqui. Se na ração tem 3 miligramas a cada grama e eles consumiram, cada ratinho consumiu 100 gramas de ração, tá bom? Quanto cada rato vai consumir de veneno? 300 miligramas, tá bom? Cada rato vai consumir isso. Beleza. Vamos ver aqui. Só que os ratinhos, eles têm 200 gramas, tá bom? Eles não têm 1 quilo. Ou seja, essa DL50 vai mudar para eles. Vai mudar. Porque você vai ter que multiplicar por... Deixa eu ver aqui. Então, para os ratos, a quantidade de pesticida que mata 50% da população muda, porque eles não pesam, eles pesam menos de 1 quilo, 200 gramas, tá? E aí a gente vai fazer esse cálculo que a nossa amiga já adiantou, tá bom? Ou seja, se a gente pode fazer aqui uma regra de 3. Gente, eu sempre indico fazer a regra de 3, tá bom? Regra de 3 é um amor. Então, se eu tenho que 70 miligramas serve para matar 1 quilo, 50% dos indivíduos que pesam 1 quilo, tá? Quanto que eu precisaria para matar 200 gramas? Tá bom?
Eu preciso de X. Então, eu vou cruzar isso aqui. Eu vou ter 1 quilo vezes X, que é 1.000 gramas, tá? Já vou botar aqui 1.000 gramas. 1.000 gramas vezes X é igual a 70 miligramas vezes 200 gramas. Alguém tem dúvida de como que faz isso aqui, gente? Pode falar. 200 gramas, tá? Aqui eu vou cortar aqui, ó, o grama com grama, tá? E vou isolar o X pra gente achar. Então o X vai ser 70 miligramas vezes 200 dividido por 1.000. Isso aqui vai dar... Vou cortar os zeros aqui, ó. 2 vezes 70 dividido por 10, 140 dividido por 10, dá 1,4. Deixa eu ver, 140 dividido por 10. Isso está muito estranho. Acho que não é essa a resposta. 1,4. Deixa eu ver aqui, gente. Tá errado isso. É 14, na real, né? Ah, é. 140 dividido por 100, né? Ah, é. Eu dividi por 100. Foi mal. É isso. 14 miligramas. Faz sentido esse resultado, gente? Claro que faz. Né? Porque se o ratinho pesa 200 gramas, ele vai precisar de uma quantidade menor para ser atingido ali, tá bom? Então, mas o que, que a gente fez no fundo? No fundo, a gente dividiu, tá? A gente dividiu esse valor aqui, ó, por 5, tá? A gente dividiu esse valor aqui por 5. Beleza? Por quê? 200 gramas é 1.000 dividido por 5, que é 1 quilo. Tá? Ok, então a gente só vai dividir para todo mundo aqui, ó. Então a gente vai botar para cada grupo aqui, ó, 14, a gente já, 12 miligramas, tá? 1.000 dividido por 5 dá 200. Entenderam, gente, por que eu estou botando isso aqui? E 3.100 dá 620. Beleza, o que, que eu calculei aqui? Essa é a quantidade de miligramas necessárias para matar 50% de um grupo de ratos. Beleza? Ou seja, se no grupo A, que é o do diazinon, tá bom? O grupo A é o do diazinon. Esse grupo aqui de 20 ratinhos, que vão... Quanto que eles vão comer? 300 miligramas, certo? Eles estão comendo 300 miligramas. Vai morrer 50% aqui? Vai morrer 50% aqui? Precisava só de 14. Eles comeram 300. Vai. Tá? Aqui vai morrer. Terrível, né? A gente vai falar sobre essa coisa também. No B, o grupo B comeu malation. Eles precisavam comer 200 gramas para morrer 50%. Eles comeram 300. Ou seja, aqui também vai morrer. Tá? No C, no grupo C, comeram 620. Não, desculpa, comeram 300. Precisava comer 620. Vai morrer 50%? Não. Concordam?
Sim. Tá bom? Então, por quê? Porque o C aqui, que é a atrazina, é a substância menos tóxica que tem. O diazinon é super tóxico. Tá bom? Agora a gente já construiu o que a gente precisa para responder. Tá? Vamos lá. Quais dos grupos terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Por que ele pediu 10 ratos? Mortalidade mínima, ou seja, qual dos grupos vai morrer? 50%, porque são 3 grupos de 20. 50% de 20 é 10. Ele está perguntando qual dos grupos passou a DL 50, atingiu a DL 50. É isso que ele está perguntando. O grupo que se contaminou somente com a atrazina? O atrazina? Não. Não. Então a gente elimina ela. O grupo que se contaminou somente com diazinon? Não. Boa. Os grupos que se contaminaram com atrazina e malation? Não. Também não. Né? Porque Ah, tá, esse aqui, desculpa. Esse aqui não é, esse aqui é. E aí, aqui, os grupos que se contaminaram com diazinon e malation? Sim. Tá bom? Essa é a nossa resposta. Que são as mais tóxicas aqui. Beleza? Aí a gente vem aqui, ó, abre o gabarito, vai na questão 117 e vê se você dá certo. Letra D. Tá? Tá aqui, letra D. Deu para entender, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Então, o que essa questão trabalhou? Trabalhou o conceito de concentração, na verdade. Porque você fez alguns cálculos relativamente simples aqui para utilizando uma unidade de concentração aqui, tá? Mas agora, vamos falar sobre o tema que essa questão aborda, tá? Primeiro, gente, ele está tratando com uma grande naturalidade o fato de você usar animais, né, ratos, para você fazer experimentos. E o quê? Dando veneno para eles. Então, existe uma questão de ética na pesquisa científica, tá bom? Que é a gente tentar usar ao mínimo esse tipo de método que usa animais, tá? E mata eles, né? Causam mal a eles têm uma vida horrível, eles são reproduzidos em laboratório, tá? Mas é o que a gente tem ao mesmo tempo, né? Porque, poxa, a gente vai usar humano como cobaia? A gente não vai usar humano, né? Então a gente pega um ser vivo que ele tem um DNA muito próximo do nosso, tá bom? Ó, DNA de ratos e humanos. Por que a gente usa rato? Porque eles se reproduzem muito rápido, eles, como nós, são mamíferos, tá? E olha aqui, ó, a gente tem uma diferença de 2,5% do DNA. Ou seja, o que nos diferencia dos ratos, os ratos da gente, são 2,5% de DNA, que são diferentes. Parece pouco, mas é muito. Mas é muito mais próximo do que o quê? Das plantas, certo? A gente é muito mais diferente das plantas do que de um primo nosso, que é o ratinho, tá bom? Os porcos também são muito parecidos com a gente, tá? Mas tem uma questão ética aí. Se você tem um método que utiliza ser vivo, você tem que meio que só se for a última alternativa, tá? Só se for a última alternativa, beleza? Outra questão aqui que a gente tem essa questão levanta são os agrotóxicos, tá, pessoal? Um pesticida é um tipo de agrotóxico, tá? E o Brasil é um dos países que mais usa agrotóxico. Então vocês vão ver que na prova ela traz esses temas que são relevantes para a sociedade, que estão em voga aí, tá? E por que o Brasil usa muito agrotóxico? Porque a gente é um grande produtor de produtos da agricultura, certo?
E aonde que a gente usa agrotóxico? Nas grandes monoculturas que existem pelo país. O país praticamente se tornou... O que é monocultura? A cultura é como se fosse uma espécie de planta que produz alguma coisa que a gente quer, um alimento, que seja, vai produzir um óleo e tal, ela é uma cultura, certo? E a monocultura vem de ou seja, é um método, é uma metodologia, é um método de produção agrícola que se baseia na produção de um único produto, de uma única cultura. Que o nosso cargo-chefe é o que? É a soja. Então a gente tem esses imensos. Você pode andar um pouquinho, gente, para qualquer lado aí do Goiás. Se você for para Minas também vai ter. Se você for para o Nordeste aí. Quando eu ia para Minas, eu só via um monte de plantação de soja. Sim. Dos dois lados. É assustador, gente. Goiás também. E ali onde a gente faz divisa ali, onde Goiás faz divisa com a Bahia, também tem muito. Na verdade, o Brasil todo tem muito. O que a gente está virando? A gente está virando o grande celeiro mundial, que é um papel importante, mas tem um custo gigantesco para a gente, ambiental e social. Tá? É o que segura dá uma segurada na nossa economia, grande parte do nosso PIB vem daí, do agronegócio, tá? Mas os custos são gigantescos e também geram uma grande... contribui para a nossa desigualdade social, né? Olha aí, eu não acho isso aqui bonito, gente. Eu não acho isso aqui bonito. Tem gente que olha para isso que acha bonito. Não, eu acho... Por quê? O que tinha aqui antes? Né? O que tinha antes? Tinha os nossos biomas naturais. Isso aqui é o cerrado. Claramente, a gente vai ter aqui o agronegócio, a monocultura avançando cada vez mais sobre o cerrado. Então, a gente produz monocultura em latifúndios, né? Em grandes... em terras que são muito grandes, com um único proprietário, tá? E eles vão avançando, porque esse método, tá? Esse método de produção, ele não é sustentável, ele é muito danoso para o solo. Então você usa ele, você joga um monte de fertilizante, você joga um monte de agrotóxico e o solo não se recupera. Você deixa o solo lá exposto ao sol, aquilo faz um mal danado para o solo. Então, o que eles fazem? Compra mais terra, desmata mais, e vai passando, e vai aumentando, e deixa para o pasto. Então, eles produzem muitos soja, produz, desgasta o solo. Depois, eles mudam para agropecuária, para o boi, porque o boi só tem que comer pasto, e vão desmatando outras regiões, compra outra região barata, desmata e produz mais. Tá? Ó, aqui é imagem de como que os agrotóxicos são usados. Então, eles são pulverizados com jatinho. Você acha que quem tem dinheiro para pôr um jatinho aqui, não é nem jatinho isso aqui, sei lá o que é, é pobre, esse cara aqui, com o nível de investimento que ele tem? Ele é um agricultor familiar, esse cara? Que consegue ter esse tipo de estrutura para produzir? Não, ele é provavelmente um grande latifundiário, grande produtor, que nem mora na área rural, mora lá em São Paulo, tá bom? Num lugar super chique lá, e administra de longe a sua propriedade. Tá? Aqui, ó, a gente vê que tem funcionários aí aplicando, né? Eles estão o quê? Com as EPIs, equipamentos de proteção individual, e eles estão bem protegidos. Já esse agricultor familiar aqui, ó, ele está mandando agrotóxico sem nenhum tipo de produção. Então tem proteção para ele. Então ele vai estar diretamente do mal que é causado, o maior aqui é a ele. Tá bom? Apesar de ter lei que fala para ele se proteger, a prática não é tão... é muito comum as pessoas não fazerem com proteção. Bom, os agrotóxicos, olha aqui, ele disperso pelo ar. Vocês acham que isso aqui, tudo vai cair aqui? Não, o vento vai levar isso aqui. Quando o vento leva, pode cair num corpo hídrico, se tiver um rio aqui perto. Tá? Isso aqui contamina o solo, porque vai chover depois. Tá? Ou eles vão irrigar, né? E o agrotóxico pode penetrar no solo e chegar até os lençóis freáticos,
que vai chegar no rio, que pode chegar na nossa água. Tá? Tem estudos que mostram quantidades de agrotóxicos nas águas urbanas, às vezes, de municípios e tal. Tá bom? Então, essa produção tem um custo grande, tá? Olha só a diferença. Quando você planta assim, monoculturas em vastas áreas, tem alguma casa aqui, gente? Tem alguém morando aqui? Tem algum agricultor aqui? Na foto da direita? Não tem. Ao mesmo tempo, a gente tem um empilhamento. Isso aqui, gente, é boa parte do território brasileiro é de monocultura. Daria para estar morando muita gente. Daria para a gente ter muitos agricultores que muitas vezes estão nas periferias, empilhados aí, velho, em favelas, locais com condições precaríssimas, sem saneamento básico, com energia falha, enfim, com infraestrutura precária, enquanto tem um vasto lugares no Brasil que eles poderiam estar produzindo, né? É óbvio, ninguém é obrigado, né, gente? Ninguém é obrigado. Se a pessoa quer ter uma vida urbana, ela vai ter uma vida urbana. Mas com certeza tem muita gente aqui que veio da vida rural. Tá bom? Existiu um êxodo rural no Brasil que coincide com o aumento do agronegócio no Brasil, com a grande compra de terra. Tá bom? Existe um êxodo rural para o urbano. Tá? Eu sou a favor de ocorrer o contrário, de dar terra para essas pessoas e estrutura, para elas terem uma vida mais digna. Tá? Agora, é claro, os jovens querem ir. Se você for lá, quem quer terra? Vai ter uma galera que vai querer, vai ter uma galera que não vai querer. Tá bom? Será que essa é a única forma de produzir alimento? Sabe? Gente, tem que ser justo. Existe muita tecnologia, muita pesquisa científica nesse tipo de produção? Existe. Existe muito conhecimento. Na verdade, o Brasil ensina outros países, tá bom? Porque a gente tem a Embrapa, a gente tem pesquisadores de ponta nessa área, tá? Também tem enfim, tem muita tecnologia aqui? Tem. Mas é uma produção sustentável? Não é uma produção sustentável. Dá para ser melhor? Dá para essa tecnologia melhorar? Dá. Tá bom? E tem alternativas. E o Brasil também é linha de frente nisso aí. Que são o quê? A agroecologia. Você produzir de acordo com a agroecologia. Tá bom? Você produzir de acordo com a base ecológica e não contra a ecologia, a favor da ecologia. Olha a diferença aqui dessa produção. Vocês estão vendo uma cultura? Não, vocês estão vendo várias culturas. É uma produção baseada na diversidade de espécies, na biodiversidade, e não contra a biodiversidade. Vamos lá, gente. Para que você usa pesticida, inseticida e fungicida? Ou seja, para matar inseto, é para matar fungo e é para matar pestezinhas, tipo plantinhas indesejadas, tá? Por que você usa elas? Porque você quer controlar a população, tá? Você quer controlar aquela população. Se ela crescer demais, uma peste é uma coisa que saiu do controle. Que aquela comunidade ali daquela espécie cresceu demais. E ela vai causar um dano para sua produção. Então, o que você faz? Você mata ela. Tá bom? Você mata ela. E isso é... Mas por que essa população está fora de controle? Na floresta, você precisa... tem esse descontrole na floresta? Esse descontrole ecológico? Uma espécie se está muito acima da outra? Não, eu acho que não, professor. Você falando isso me fez lembrar uma coisa, uma aula que eu tive de biologia, que é tipo, dentro da natureza, a gente vê muito líquens, né? Que é a associação da árvore com fungo. Isso. Não é uma sobrepondo a outra, é os dois fazendo um trabalho em conjunto para beneficiando tanto o meio ambiente quanto a eles mesmos. Exatamente. Por quê? O que acontece numa floresta? Uma floresta, ou uma savana, no cerrado, tá? Nos biomas naturais, tá?
existe um fino equilíbrio ali, tá? Que vai mudando ao longo do tempo das populações. Uma população regula a outra, tá? Não tem uma coisa que cresce demais. Existe uma regulação mútua. Isso é ecologia. As populações, ao longo do ano, de cada espécie, vão flutuando naturalmente. E a coisa se mantém por milênios dessa forma, tá? Se mantém por muito tempo. É uma coisa sustentável, tá? Isso aqui não é sustentável. Isso aqui não é sustentável. Bom? Enfim, e esse cara aqui, ó, ele é o Ernest Ghosh. É um gringo aí que veio para o Brasil. O bicho é referência nessa área. Ele lançou um conceito que é a agricultura sintrópica, tá? Que é a agricultura que se baseia na sintropia, ou seja, na relação benéfica, na relação mútua benéfica entre as espécies. Olha só a diferença da produção dele. Aqui ele vai produzir um monte de coisa. Tudo que vocês estão vendo está produzindo alguma coisa útil. Tá bom? Pra gente. Então, ele não vai produzir só soja, ele vai produzir uma tabela gigantesca de coisas. Tá? E dessa forma, gente, voltou na área dele. Ele pegou uma área arrasada, tá? Pela agropecuária. E ele, ao longo de 20 anos, claro, é um processo que demora, tá? Um processo que demora. Ele recuperou nascente, ele recuperou a chuva na região, beneficiou os vizinhos dele, tá? Ele pegou uma terra arrasada e criou uma floresta, basicamente. Né? E os animais voltam, tá? Então você produz com a natureza, de acordo com a ecologia, com a base ecológica. Aqui embaixo é uma outra exemplo de uma produção agroflorestal. Tá bom? Bom, se a gente olhar aqui esse gráficozinho, que eu não peguei a fonte, peço desculpas, a gente vê a separação entre a agricultura camponesa, né, agricultura familiar, e o agronegócio, esse de larga escala, assim, tá bom? Comparando, a gente vê que o crédito rural, o crédito é a grana que o governo coloca para que eles têm acesso no banco e tal, para investir na produção. Olha aqui, a porcentagem de terras que eles usam é 24%. Desculpa. Vocês podem ver que o crédito no agronegócio é muito superior, tá? Vocês podem ver aqui que o uso das terras é muito superior no agronegócio, 76%, tá? A produção global aqui no agronegócio é muito superior em termos de renda, de dinheiro, né? Pelo que eu entendi aqui, também, 60% da área da agricultura, mas eles usam quanto? 76% da terra. Então, contra 24%, 40% da produção global, está compensando mais, né? Digamos assim. Da produção de comida, tá? É 70 contra 30, ou seja, a gente come 70% do que a gente come é gerado em 24% da terra, tá bom? E a mão de obra ocupada é 74% contra 26%. Então dá para a gente tirar muita informação daqui, tá? Primeiro, como vocês viram, lá não tem casas nesses grandes latifúndios. Tem máquina, as máquinas dominam, tá bom? Então, e sim, gente, a máquina não é inimiga, tá? Dos seres humanos, a gente tem que usar a tecnologia a favor da gente. Mas quando você tem as máquinas dominando em relação ao ser humano também demais, aí é complicado, tá bom? Então, 74%, porque isso aqui é feita a família que está lá trabalhando, junta, tá bom? A produção de comida é muito superior. Por quê? Porque a maior parte do agronegócio é para exportação. O que eles fazem? Exportam grãos, soja, milho, para virar ração. Tá? Então, a gente desmata o cerrado, a gente desmata a Amazônia, planta faz grandes plantações de soja, leva para um porto, tá? Esse porto enche os contêineres de soja, leva para a China, que é um dos maiores compradores,
A China tem 1 bilhão de pessoas, a China tem 360 milhões de porcos, tá? 360 milhões de porcos. Eles pegam a soja que foi produzida no Brasil. É mais do que a população brasileira, né? Brasileira, exatamente. De porco. Peidando lá, soltando metano lá, tá? Eles pegam a soja que foi produzida aqui, transformam em ração para os porcos para alimentar a população deles. Tá bom? Então, quando você pensa que a gente desmatou para encher um navio, containers de navio, é uma coisa meio louca, assim, né? Mas, enfim, as pessoas precisam comer, né, também. O que eu acho, gente? Eu sou a favor da agroecologia, da gente fazer uma transição agroecológica no Brasil. Da gente produzir cada vez mais dessa forma do que dessa forma, certo? Só que isso é muito difícil. Isso não é brincadeira, tá? E não é da noite pro dia. Beleza? E querendo ou não, essa merda aqui, desculpa, a gente ainda depende dela, economicamente. Tá? Então as coisas não são do nada, não são todos a galera do agronegócio que é do mal, não é que eles são do mal, eles pensam que esse é o caminho. Tá? Então tem que fazer tem que ter uma estratégia aí, tem que mostrar para eles que isso aqui vale mais a pena. Você acha que essa galera que usa agrotóxico? Você acha que essa galera gasta muito com água? Eles não gastam nem com água, nem com fertilizante, nem com veneno. Tá? Porque a própria floresta se regula. E a água volta. Ele não precisa ficar lá jorrando água do rio. Tá bom? Que mais dá para falar? Todo mundo sabe, todo mundo já escutou falar que a gente come agrotóxico. Na nossa comida tem agrotóxico, se ela não for orgânica, certo? Então eu te pergunto, é só o agronegócio aqui que usa agrotóxico? Não, porque se a nossa comida vem da agricultura camponesa, então tem que ter agrotóxico, né? Porque Exatamente. come agrotóxico. Esse é o raciocínio. A agricultura familiar não é sinônimo de comida orgânica, tá? E, gente, não dá pra gente julgar as pessoas, assim, tá? Não é tipo, você tá detonando a natureza, você tá dando veneno pra gente, tá? Não é assim. A vida no campo não é fácil. As famílias não têm muito dinheiro, elas não têm a técnica, o conhecimento, muitas vezes, para fazer. Ó, que isso aqui é o agricultor familiar, tá? Jogando veneno. Eu já fui aqui, eu já visitei alguns assentamentos rurais aqui perto de Formosa. Tá, passa aí, pai. Que todo mundo usava agrotóxico, não era orgânico. Tá? E sem proteção e tal. Você vai julgar eles? Não, velho, essa vida é muito difícil. Sabe por quê? Quando você investe toda a graninha que você tem, sem ter certeza que vai dar certo, tá bom? Sem ter certeza que vai dar certo. E vem uma peste e destrói tudo, e sua família dependendo disso, você não vai pensar 2 vezes antes de usar o agrotóxico que vai te garantir. Tá bom? Então, velho, não é simples a discussão. Tá bom? Não é simples. Mas a gente tem que trabalhar para fiscalização funcionar, para as leis funcionarem, para a gente não aprovar agrotóxicos que são muito danosos, né? Se for para usar os melhorzinhos e criar formas de fazer a transição agroecológica para essas famílias, tá bom? Ó, aqui tem uma tabela dos alimentos que mais possuem agrotóxicos. O que é essa porcentagem? Então, o pimentão está em primeiro, 80%. Significa que 80% das amostras de pimentão que vão para a Anvisa, ó, isso aqui é a fonte, é a Anvisa, demonstram estar com níveis de agrotóxico acima, insatisfatório. 80% dos pimentões. 56% das uvas, dos pepinos, 54%, morango, tá? Couve 44%, abacaxi 44%, mamão 38%.
alface 38, tomate 32, beterraba 32. Tá bom? Isso aqui vem do agronegócio ou da agricultura familiar? Da agricultura familiar. Vem da agricultura familiar, na maior parte, tá bom? Mas a gente tem que fortalecer a agricultura familiar, mesmo assim. Ô, professor, quando, por exemplo, uma pessoa usa um argumento de tipo, para as pessoas pararem de comer carne ou então reduzirem o consumo por conta da pecuária, porque tem gente que vai pelo lado de, o bichinho, né? Tipo, meio que porque tem dó do bicho, mas tem outras Sei. pessoas que falam que é simplesmente por conta do gasto que tem, do prejuízo ambiental que esses gados geram, esses animais geram. Mas a soja também não gera prejuízo, não? Porque geralmente as pessoas falam, Exatamente. vai comer soja, sei lá o Muito quê. bem pensado. Fazendo carne de soja, caro, tomando leite caro de soja. Mas é uma coisa que é mais difícil ainda para as pessoas que veem mais barato, por exemplo, uma carne do que uma carne de soja. E também é uma coisa que eu tava vendo que soja Total. gasta, né? Hã? A A soja o soja quê? gasta. Não, a soja é um grande impacto ambiental no Brasil, tá? Como eu mostrei ali para vocês. Agora, se a pessoa assim for vegetariana ou fez a opção de reduzir o consumo de carne, mas come soja, substituiu pela soja que não é orgânica, o impacto dela ainda é menor do que a carne é maior, tá bom? Mas ela ainda está no mesmo esquema ali, mais ou menos, entendeu? Professor, Agora, rapidinho, deixa eu só terminar esse debate aqui com ela, que é tudo bem. interessante. Tem a ver com isso? Tem sim, Ah, então porque, fala. tipo, a maioria da soja não vai pra ração desses gados? Exatamente, a ração não só dos gados, dos nossos cachorros e dos nossos gatinhos também, né? É muito difícil sair desse mercado, né? Eu nunca vi ração orgânica sendo vendida. Às vezes tem. Sim, então, essa questão. Gente, redução de carne é uma coisa que eu apoio. Eu vou entrar nessa ainda, porque é difícil, né? A gente gosta de carne. Professor, eu não gosto de Mas carne, não. Eu, você tipo, não gosta, não? tem pessoas que não vivem sem, sei lá o que, mal É. passado churrasco. Eu não gosto de churrasco, carne de churrasco. Ah, que bom. Que bom pra você. Tipo, é isso, a gente só tem que ter noção do que a gente gosta, sacou? É. E tem que ter uma noção política, porque aí, quando a gente tem noção desse processo produtivo, tem muita gente que vira vegetariano politicamente, como você falou, não é por pena do animal. Eu, pessoalmente, aí vai de cada um, né? Quer dizer, tem que ter pena do animal também, porque o jeito que eles vivem é horrível. Eles tomam muito. Não é humano, entendeu? Agora, existe a forma de abater eles é horrível, a forma de que eles vivem é horrível, enfim. Eles tomam muito hormônio, eles Tinha são que ter separados dos saído. filhos. É uma coisa desumana, assim, com os animais, né? Apesar deles não serem humanos. Agora não, existem os produtores orgânicos de carne, que o bichinho tem a vida dele maravilhosa, sacou? Assim, maravilhosa normal. Ele não tem que ter medo de predador, ele tá comendo, ele cuida do filhinho dele e tal, e chega uma hora o cara bate ele para comer. Eu não vejo problema nisso nenhum. Eu não julgo essa pessoa de forma alguma, né? Agora, a grande produção de carne é escrota, tá? É escrota e ela é escrota socialmente também. Apesar de gerar muito emprego, é um emprego que não, se você for ver os frigoríficos, eles não a questão de saúde do trabalhador é como se eles são tratados como robôs ali. É uma coisa horrível, assim, né? Os direitos trabalhistas ali estão atrasados, sabe? Tem que melhorar as condições desses trabalhadores. E que mais você falou? Então, assim, eu acho massa o vegetarianismo, eu acho massa a redução de carne, até porque já é comprovado nutricionalmente que a gente não precisa comer carne todo dia. A gente não precisa, é uma questão cultural, né? Que não é fácil mesmo de se livrar, né? Porque muita gente gosta e tal, mas não é necessário mesmo, nutricionalmente, e causa um grande impacto. A agropecuária gasta muita água,
a agropecuária desmata, a agropecuária está relacionada com as queimadas, a agropecuária tem uma grande emissão de gases do efeito estufa, tá? E é aquilo que eu te falei, é baseado em grandes produções, em grandes proprietários de terra, enquanto as pessoas estão empilhadas nas periferias, né? As de Brasília são até bem arrumadinhas, uma ou outra que é bem ferrada, assim, né? A periferia de Brasília é de boa, mas as condições do Brasil são outras, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu tenho uma dúvida, mas não é tão relacionado a isso. Pode falar. Queria saber se a agropecuária está dentro da agricultura ou é o contrário, ou nem Eu nada. acho que está dentro da agricultura, se eu não me engano. A agricultura, a parte animal entra, se eu não me engano. Arthur, você sabe? Você confirma? Eu acho que tá, sim. Acho que a pecuária e a agricultura estão dentro da agronomia, né? Isso. Quando você estuda agronomia, você estuda essa parte de produção animal também, de proteína animal. Tá? Porque os dois estão relacionados à produção em massa, né? É uma produção muito grande, né? Então. Uhum. Enfim, gente, a gente tem que sonhar, do meu ponto de vista, a gente tem que sonhar com o Brasil assim, tá? E não assim e assim. Tá? Isso aqui é muito triste, na verdade. Mas a gente depende disso aqui. Não é da noite pro dia, não. Tá? E, professor, eu acho que, tipo, assim como você, eu defendo a redução, as pessoas tentarem reduzir o consumo, pensando em como que o prejuízo que isso gasta, né? Mas também, tipo, eu vejo pessoas que têm uma condição financeira boa pregando, tipo, ai, vou fazer uma receitinha aqui que só leva soja, só leva isso, só leva aquilo. Sendo que, tipo, se as pessoas se adaptam à soja, Ave Maria, aí já era, né? Porque eu acredito que é uma questão cultural, o consumo de alguma coisa. Porque senão todo mundo comeria carne, né? Mas, na verdade, não. Países específicos têm o seu consumo, a sua cultura variante, né? Diferente. Comem só, sei lá, carne de peixe, né? Que nem comida japonesa. E é mais uma questão cultural. Então, se a gente ficar pregando, vou fazer receitinha com carne de porque peixe. no Brasil, o que rolou? Quando teve esse boom de produção, que a gente, na década de 70, tá? Que foi a chamada Revolução Verde. Foi quando teve um boom também tecnológico, que permitiu todo esse modo de produção desde a década de 70, tá? E o que aconteceu? A disponibilidade de carne ficou muito maior. Então era muito comum antes de 70, muitas famílias comerem carne só uma vez por semana, era um artigo de luxo a carne. E não era uma questão cultural, era uma questão, não era que as pessoas não queriam, é que as pessoas não tinham dinheiro, ou tinha menor disponibilidade, tá bom? E aí, quando ficou mais comum, as pessoas não querem largar a mão disso, porque comer carne todo dia, no ideário, culturalmente, é um luxo, entendeu? É como se as pessoas tivessem avançado na vida delas, comer carne todo dia, sacou? Então não é uma coisa fácil de você tirar desse espectro, né? Não é fácil. Agora a gente está querendo retornar ao que já era, como se fosse isso, né? A discussão é essa, reduzir o consumo de carne seria um bem ambiental mesmo. Né? Seria um bem ambiental, isso é comprovado. Beleza? Falta quanto tempo? Ih, falta só 10 minutos, gente. Acho que nem dá para ir para a próxima questão, tá? Então vocês podem ver, eu ia falar aqui da impermeabilização, mas aí fica para a próxima aula. Então. Não quer tentar falar rapidinho, não? Sei lá, só porque... Eu não sei como é que tá o tempo aí, Giovana. É porque eles não têm a... Falta 8 minutos. Tá, eu vou falar rápido, então. O que acontece aqui? Vamos ler aqui. A utilização deste tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar no solo a
impermeabilização, diminuição da temperatura, acumulação de matéria orgânica, alteração do pH, salinização. Bom, vamos lá. Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feitos de concreto. Então aqui tem o piso tradicional, que é só concreto, e aqui tem o piso concregrama, que alterna entre concreto e uma parte de grama. E aí ele está perguntando o que ele evita fazer. Bom, então para a gente entender isso aqui não é uma questão de química, tá? É mais de ciência geral, tá? Mas a química que vai conseguir te explicar isso aqui, mas a gente não precisa entrar na química desse processo, tá bom? Bom, o que ocorre? Quando chove, né? Quando chove, a água infiltra o solo, né? A água vai infiltrar o solo. Se você tem um solo, se você reveste o seu solo com concreto, tá bom? Ou asfalto, tá? Você vai estar, de certa forma, impermeabilizando aquela área ali de solo. Por quê? Porque a infiltração é mais difícil nesse solo, tá bom? Por quê? Porque o espaço existente ali, no concreto ou no asfalto, é muito pequeno. Então a água demora para ela infiltrar. Ela infiltra, ó. Por isso que eu botei essa imagem aqui da direita, para mostrar para vocês que a água infiltra sim no concreto. Esse conceito de impermeável, ele é relativo, na verdade, né? Porque, na verdade, uma coisa que é impermeável é uma coisa que demora muito para a água penetrar. Não é que é 100% impenetrável, tá bom? Já o solo com a grama, não, a água cai aqui e ela infiltra, tá bom? Quando você impermeabiliza o solo, o que acontece? Você pode ter vários problemas de drenagem urbana, tá bom? Então, gente, vou falar logo a resposta, a gente tem pouco tempo, é a A aqui, tá bom? Quando você alterna o concreto com a grama, você vai estar diminuindo, evitando a impermeabilização desse solo, tá bom? Esse concreto aqui é um tipo de concreto. Ó. Vocês podem ver que tem vários buracos. Então, por que está praticamente chovendo aqui? Porque esse aqui tem mais poros, né? Que a gente chama. Esse aqui tem mais poros. Tá? A impermeabilização, ela está relacionada com o quê, gente? Quando a gente não... Quando a impermeabilização do solo numa cidade ela é muito grande, é mais fácil, na época de chuva, na época de cheia dos rios, ocorrer enchentes. Então, essa foto aqui superior esquerda aqui é Brasília, naquelas enchentes que está tendo todo ano. Aqui à direita é sol nascente, tá bom? E aqui eu não sei que cidade é essa, mas é só para mostrar. Eu estou indo rápido porque o tempo é curto. O que é a drenagem urbana, gente? A drenagem é um sistema, tá? Um sistema de tubulações que pega a água, né? Liga, aqui vai ter um bueiro, tá? Que vai estar ligando essas tubulações, que vai levar ou para tratamento ou direto para o corpo do rio. Então, embaixo das nossas ruas, tá cheio de cano. Ó. A rede de água, a rede de esgoto, tá bom? Tá cheio de cano embaixo. O meu curso em engenharia ambiental lida com essas técnicas, tá? De tratamento de água, tratamento de esgoto, né? De drenagem urbana, beleza? Se o sistema de drenagem não funciona, o que acontece? Enchente. Né? As enchentes, que causam um monte de problema para as pessoas, tem um monte de prejuízo, né? E uma parte disso tem culpa o quê? Ó, os bueiros com resíduos sólidos que as pessoas jogam na rua, ou né, que o sistema de coleta de resíduos sólidos e a educação das pessoas está sendo suficiente ali, conjuntamente, e aí causa isso aqui. Né? Então, essa foto mostra claramente como a drenagem diminui quando você entope os bueiros, favorecendo as enchentezinhas aqui. Aqui é só um exemplo de uma imagem, né,
Porque parece que as coisas já são mágicas, né, gente? Mas as coisas são construídas, tem que cavar, tem que fazer o tubo, tá? Construção civil, né? As coisas não vêm do nada, né? Existem sistemas integrados de drenagem que tem a ver com essa questão do concregrama, tá? Então, se você existem outras formas de você fazer drenagem que utilizam outras técnicas, né? Que envolvem materiais mais permeáveis aqui, ó. Tem um monte de florzinha para indicar que a drenagem está sendo favorecida aqui, né? Se duvidar, se você conseguir aplicar isso aqui em todos os lugares, o bueiro vai perder a sua necessidade ali, inclusive de existência, tá? Gente, isso aqui eu fiquei de cara, ó. Esse aqui, superior esquerdo aqui, essa é a imagem do projeto do Mané Garrincha. O projeto previa essa ideia de uma drenagem mais avançada, de usar menos concreto, de usar áreas verdes para facilitar a drenagem da cidade, tá? Dessa área da cidade. E hoje, se você for lá, o que é a realidade? Só concretão, velho. É só Concretão, concreto. concretão cabuloso, tá bom? Por quê? Provavelmente, isso aqui era muito mais caro de fazer, né? Era o certo, geralmente, é mais caro, mais difícil, né? Nem sempre. E como teve muita roubalheira, né? Aí, enfim, impossibilitou o projeto como era para ele ser. E será que tem relação, essa grande área que antes tinha uma maior permeabilidade, né? Tinha uma maior drenagem ali, né? Porque tinha mais grama antes da construção. Será que tem relação com essa situação que ficou mais comum? Pelo menos ali no plano? Talvez tenha, tá? Bom, gente, era isto. Foi bem rápido essa parte. Então vocês estão vendo que tem questões que são mais fáceis, tá? Eu vou cancelar aqui para a apresentação. Beleza, gente, era isso. O esquema da aula é esse, é mais ou menos esse. Se vocês gostaram, tiverem afim, manda um WhatsApp lá. Vou jogar aqui de novo no chat. Meu número é esse aí.